Você já se perguntou por que o medo da morte e do sofrimento parece perseguir a maioria das pessoas, como uma sombra que nunca se dissipa completamente, mesmo quando tudo parece calmo? Essa inquietação que habita nossos pensamentos, muitas vezes silenciosa e persistente, tem sido objeto de reflexões profundas ao longo dos séculos. Mas hoje, convido você a caminhar comigo por um território onde essa angústia pode ser compreendida de maneira diferente. Quero compartilhar com você a visão do filósofo grego Epicuro, que acreditava que grande parte da dor humana nasce de interpretações equivocadas, de crenças distorcidas e do hábito de cultivar fantasmas mentais que não resistem à luz de uma análise sincera e tranquila. Imagine, por um momento, que você estivesse vivendo na Grécia Antiga, em um pequeno jardim que se tornou célebre por abrigar homens e mulheres que se reuniam não para discutir política ou impor doutrinas, mas para aprender como viver uma vida serena, livre de temores desnecessários. Ali, Epicuro oferecia sua filosofia como um remédio para a alma. Ele dizia que os maiores males humanos vinham de dois medos fundamentais, o medo da dor e o medo da morte. Mas, ao contrário do que muitos pensam, ele não pregava uma fuga do mundo, nem um niilismo sem propósito. Ao contrário, ele nos convidava a cultivar uma existência lúcida, sustentada por uma percepção clara da realidade e pela disposição de examinar com calma as próprias ideias. Se você já sentiu aquele aperto no peito ao pensar que, um dia, tudo terminará, saiba que Epicuro também reconhecia esse sentimento. Só que ele não via nisso um destino trágico. Para ele, temer a morte é um contrassenso lógico e emocional, porque ela jamais será experimentada por nós. Quando estamos vivos, ela não está presente. E quando ela chega, já não somos mais. Essa percepção tão simples, mas tão frequentemente ignorada, pode parecer insuficiente de imediato. Afinal, é natural resistir ao desaparecimento, ao não ser. Mas Epicuro insistia, e se a morte é a cessação da sensação, não há sofrimento. O sofrimento só existe na experiência. Logo, temer aquilo que não se experimenta é perder a vida que temos agora em troca de um fantasma que não nos pertence. Talvez você se pergunte se essa visão não seria uma forma de indiferença ou de desprezo pela existência. Mas Epicuro não defendia a apatia. Ele valorizava intensamente cada instante consciente e acreditava que a felicidade era construída com base no prazer moderado e na eliminação da dor desnecessária. E, nesse ponto, precisamos esclarecer, quando ele fala em prazer, não se refere a excessos, mas à sensação de contentamento que surge quando o corpo e a mente estão livres da perturbação. O prazer, segundo ele, é natural e necessário, desde que não acarrete sofrimentos futuros. Permita-me fazer uma pausa rápida. Se esse tema está fazendo sentido para você, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais reflexões como esta. E me conte nos comentários, qual assunto você gostaria de ver explorado aqui. Isso me ajuda a trazer conteúdos cada vez mais alinhados ao que você procura. Voltando ao nosso caminho, Epicuro acreditava que cultivar uma mente serena começa por entender que muito do nosso medo é aprendido. Fomos condicionados, desde cedo, a temer a morte como um castigo, uma punição, ou como fim absoluto de qualquer possibilidade de valor. Mas ele argumentava que essa percepção surge mais das tradições culturais e religiosas do que da razão. Ele não negava que a vida fosse preciosa. Pelo contrário, ele dizia que, ao nos libertarmos do medo da morte, passamos a saborear cada momento com mais presença e gratidão. Pense em quantas horas você já perdeu temendo perder algo. Talvez tenha deixado de viver experiências plenas porque a ansiedade pelo amanhã dominava seu presente. Epicuro dizia que viver com temor constante da morte é viver metade da vida, pois a outra metade fica escrava de uma preocupação que não pode ser solucionada. Ao invés disso, ele propunha que focássemos em buscar o prazer simples, a amizade, a contemplação tranquila, o alimento necessário e a reflexão sobre a natureza das coisas. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você acorde em uma manhã comum e sinta aquela pontada de preocupação com o futuro e com a finitude.
Ao invés de entregar-se a ela como se fosse uma verdade inescapável, experimente perguntar a si mesmo: o que exatamente eu temo nesse pensamento? Talvez você perceba que teme a dor, o sofrimento físico. Mas Epicuro também refletia sobre isso. Ele dizia que a dor intensa, quando vem, costuma ser breve. E se for prolongada, é suportável. A nossa memória e a nossa imaginação frequentemente amplificam a dor em proporções muito maiores do que ela realmente é. Ao entender isso, você pode acolher seu medo sem ser dominado por ele. Esse exercício pode parecer simples, mas é transformador. Quando questionamos a origem dos nossos receios, muitas vezes percebemos que eles são construções mentais, narrativas que repetimos até parecerem inquestionáveis. Epicuro ensinava que a filosofia tinha a missão de dissipar essas ilusões. Para ele, o filósofo não era um erudito que se contentava em debater conceitos abstratos, mas alguém que aplicava o pensamento para libertar a alma da angústia. Se observarmos com atenção, veremos que a própria ideia do sofrimento eterno, tão comum nas tradições religiosas, é uma das maiores fontes de terror psicológico. Epicuro rejeitava essa concepção. Ele sustentava que não há razão para crer que, após a morte, restará algum tipo de consciência que possa ser atormentada. A morte é, simplesmente, a ausência de sensação. A ideia de punição eterna não se sustenta na razão, mas na superstição. Quando abandonamos essa crença, retiramos uma das principais raízes do medo. Para aprofundar essa reflexão, vale lembrar que Epicuro via a filosofia como uma espécie de medicina. As ideias certas poderiam curar a alma doentia, assim como os remédios certos curam o corpo. E, nessa metáfora, ele colocava a compreensão lúcida da natureza como o antídoto mais eficaz contra a aflição. Por isso, ao estudar os átomos e a composição material do mundo, ele buscava mostrar que tudo nasce e perece de acordo com leis naturais, não por obra de divindades vingativas. Essa perspectiva pode parecer fria à primeira vista, mas é libertadora quando compreendida profundamente, porque ela dissolve o sentimento de culpa e o medo de castigos sobrenaturais. Pense em uma situação em que você se viu paralisado pelo medo. Talvez tenha sido ao receber um diagnóstico de saúde, ao passar por uma crise financeira ou ao perder alguém querido. Epicuro não negava a dor desses acontecimentos, mas afirmava que o sofrimento poderia ser aliviado se lembrássemos de que nada é eterno. Nem o prazer, nem a dor. Tudo tem começo, meio e fim. Esse reconhecimento não torna a experiência menos importante, ao contrário, ele nos lembra de viver plenamente enquanto é tempo, sem ilusões de imortalidade ou promessas de sofrimento eterno. Outro ponto fundamental que Epicuro enfatizava era a importância de diferenciar desejos naturais dos desejos vãos. Os naturais são aqueles que conduzem ao bem-estar básico, alimentação, abrigo, amizade, reflexão. Já os vãos são ilimitados, porque nascem da vaidade e da comparação. Quando entregamos nossa mente à busca incessante de prestígio, riqueza ou poder, estamos fadados a sofrer, pois essas metas são sempre fugidias. E quando não as alcançamos, o medo do fracasso e da morte se torna ainda mais intenso. Ao contrário, se cultivamos desejos moderados, podemos sentir satisfação genuína com pouco. Assim, mesmo que a morte venha, a vida terá sido plena. Não porque acumulamos conquistas grandiosas, mas porque experimentamos a alegria dos instantes comuns. Epicuro dizia que ninguém é demasiado jovem ou demasiado velho para filosofar. O momento certo para refletir sobre a morte e a vida é sempre o agora. Talvez você esteja se perguntando se isso significa não planejar nada, não lutar por melhorias. Mas a filosofia epicurista não é um convite à passividade. Ela é um convite à lucidez, planejar aquilo que é necessário e natural, mas sem se escravizar por expectativas que só geram frustração. Quando entendemos isso, passamos a viver com mais serenidade e a olhar a finitude com naturalidade, sem fazer dela um monstro. Vou te contar um exemplo pessoal. Certa vez, ao enfrentar a perda de uma pessoa que amava profundamente, percebi como o medo da ausência futura me consumia mais do que a dor presente. A mente insistia em projetar cenários intermináveis de vazio.
Foi nesse período que retomei a leitura dos escritos de Epicuro e encontrei consolo em sua clareza. A morte não era algo a temer, porque não haveria consciência para sofrer. E, ao mesmo tempo, cada memória feliz que eu tinha não poderia ser anulada. Essa consciência não tirou a tristeza, mas reduziu o medo. Tornou o luto mais sereno e, paradoxalmente, mais humano. Para Epicuro, o medo da morte e do sofrimento são as correntes mais pesadas que podemos carregar. Mas, ao perceber que nada do que é natural deve ser temido, encontramos uma forma de viver mais leves. Afinal, tudo que é natural é limitado e, portanto, suportável. Não há castigos eternos, nem sombras que nos sigam para sempre. Existe apenas a vida que podemos experimentar agora, e essa vida pode ser plena se não a desperdiçarmos na ansiedade por aquilo que não podemos controlar. Ao longo do tempo, muitos tentaram distorcer o pensamento epicurista, pintando-o como uma filosofia do hedonismo irresponsável. Mas isso revela apenas incompreensão. O prazer que ele defendia era o prazer do corpo em repouso, da mente em paz. Era a satisfação de quem não teme o amanhã porque sabe que o amanhã é apenas uma hipótese, enquanto o presente é a única realidade. Para que essas ideias ganhem força prática na sua vida, experimente um exercício simples: quando o medo da morte ou da dor surgir, não o rejeite imediatamente. Olhe para ele com curiosidade, como quem observa um visitante inesperado. Pergunte a si mesmo: esse medo tem fundamento lógico ou é apenas uma impressão herdada? Na maioria das vezes, você perceberá que ele se alimenta da imaginação, não da experiência. E, ao nomeá-lo, ele perde boa parte do poder que tinha. Sei que essa reflexão pode soar desafiadora. Afinal, fomos condicionados a crer que temer a morte é sinal de valorização da vida. Mas Epicuro mostrava que, ao contrário, ao temer o fim, deixamos de saborear o presente. Quando reconhecemos a morte como uma fronteira natural, cessam as ameaças de castigo e surge o alívio de saber que tudo tem seu tempo. Essa primeira parte da nossa jornada é apenas o começo. Ainda há muito a descobrir sobre como Epicuro via o medo, o prazer e a construção de uma existência equilibrada. Na próxima parte, vamos continuar explorando como essa filosofia pode ser aplicada em momentos críticos, como doenças e perdas, e como podemos cultivar relacionamentos e hábitos que fortaleçam a tranquilidade interior, mesmo em um mundo tão incerto. Ao prosseguir por esse caminho de reflexão, você pode perceber que, ao contrário do que muitos supõem, o pensamento de Epicuro não nos afasta da vida, mas nos reconcilia com ela. Ele nos ensina a retirar o peso imaginário que lançamos sobre nossos ombros e a nos aproximar do cotidiano com um olhar mais livre. Quando compreendemos que o medo da morte é, em última análise, um medo de algo que não será sentido, ganhamos espaço interior para cultivar um contentamento calmo, sustentado pela percepção de que o presente é a única dimensão em que a experiência acontece. Essa compreensão, entretanto, não nasce de um único insight. Ela é como uma semente que precisa de cuidado, reflexão constante e prática diária para florescer. Afinal, mesmo que a razão nos diga que temer a morte não faz sentido, nosso coração muitas vezes continua a estremecer diante da ideia do não ser. É por isso que Epicuro insistia que a filosofia deveria ser vivida, não apenas discutida. Uma das maneiras mais eficazes de pôr em prática o pensamento epicurista é desenvolver hábitos que reforcem nossa familiaridade com os limites naturais das coisas. Quando você se acostuma a contemplar a transitoriedade de tudo que existe, essa impermanência deixa de ser uma ameaça. Passa a ser percebida como um traço da realidade tão natural quanto a sucessão dos dias e das noites. Considere, por exemplo, como você reage diante de pequenas perdas cotidianas. Talvez tenha sentido contrariedade ao quebrar um objeto querido ou ao perceber que um projeto importante não saiu como esperava. Nesses momentos, pode ser útil lembrar-se de que tudo que nasce, perece, e que essa verdade vale não só para nós, mas também para tudo que nos cerca. Esse exercício, repetido muitas vezes, treina a mente a lidar com a morte maior e a da nossa própria consciência, com serenidade progressiva. Epicuro também recomendava a simplicidade de vida como antídoto contra o sofrimento. Para ele, a mente atormentada é, frequentemente, filha de desejos desmedidos. Quanto mais necessidades inventadas cultivamos, mais ficamos à mercê de frustrações, ansiedade e medo.
Já reparou que o receio de perder está quase sempre relacionado a algo que julgamos indispensável, um status, uma imagem, uma posse? Quando reconhecemos que muito do que desejamos não é essencial, podemos começar a soltar esses apegos que nos encadeiam ao medo. Imagine um homem que constrói sua identidade sobre o reconhecimento dos outros. Ele teme envelhecer porque supõe que perderá relevância. Teme adoecer porque sua imagem de força será abalada. Teme morrer porque acredita que, com o fim da fama, nada restará. Epicuro diria que esse homem vive cativo de uma ideia falsa, e de que a felicidade depende da opinião alheia. Mas a verdadeira serenidade surge quando a pessoa se basta. Quando se contenta com o necessário e experimenta prazer no que é natural. Quero compartilhar um exemplo prático que pode ajudá-lo a trazer essa filosofia para o cotidiano. Reserve alguns minutos, todas as manhãs, para refletir sobre 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser o café quente, a possibilidade de caminhar, a presença de alguém querido. Esse simples hábito reforça o reconhecimento de que a vida, apesar de finita, contém muitas dádivas que frequentemente negligenciamos. E, quando cultivamos gratidão, diminuímos o medo de perder, porque aprendemos a valorizar aquilo que já temos. Epicuro também falava sobre a importância de selecionar com cuidado as companhias. Ele via na amizade uma das maiores fontes de prazer natural. E, ao mesmo tempo, entendia que relacionamentos tóxicos alimentam temores e ansiedades. Quando estamos cercados por pessoas que vivem em busca de status ou que cultivam o pavor da morte como um dogma, nossa mente tende a absorver esse clima de inquietação. Ao contrário, quando escolhemos companhias que compartilham de uma visão lúcida, a tranquilidade se torna mais acessível. É interessante notar que, no jardim de Epicuro, todos eram recebidos sem distinção. Mulheres, homens, escravos e livres podiam se sentar lado a lado. Essa prática, revolucionária em sua época, traduzia o princípio de que a filosofia deve ser democrática, pois o medo e o sofrimento não escolhem classe social. Esse aspecto nos lembra que a busca pela serenidade não é um privilégio, mas um direito humano básico. Outro ensinamento central do epicurismo é a clareza sobre o que é realmente bom e o que apenas parece ser. Para Epicuro, o bem supremo é o prazer entendido como ausência de perturbação. Mas para chegar a esse estado, muitas vezes é necessário abrir mão de prazeres momentâneos que trariam dores futuras. Veja como isso se aplica a situações concretas. Pense em alguém que, ao tentar anestesiar o medo da morte, busca refúgio em vícios, em álcool, compras compulsivas, relacionamentos conturbados. Esse alívio imediato parece prazeroso, mas logo se revela uma nova fonte de angústia. A filosofia epicurista nos convida a discernir, com sinceridade, quais prazeres são sustentáveis e quais são armadilhas. Esse discernimento exige coragem para olhar nossos hábitos sem máscaras. Outro ponto que pode aprofundar sua prática é refletir sobre o tempo. Epicuro nos lembra que a duração de uma vida não determina seu valor. Muitos temem a morte porque julgam que uma existência breve é uma existência menos digna. Mas ele dizia que uma vida plena pode ser vivida em poucos anos, desde que seja pautada pela sabedoria e pela serenidade. O tempo não mede a qualidade da experiência. Por isso, mesmo que você tema não realizar todos os seus sonhos, é importante perguntar: esses sonhos são naturais e necessários? Ou foram herdados de expectativas sociais que nada têm a ver com a sua essência? Quando você se conecta com o que é realmente importante, esse medo de não ter tempo suficiente começa a perder força. Há um aspecto delicado dessa filosofia que merece atenção, e muitas pessoas interpretam a afirmação de que a morte nada é para nós como uma forma de desprezar a vida. Mas Epicuro, ao contrário, via nisso uma forma de libertá-la. Quando você não teme o fim, tem liberdade para aproveitar o meio. Quando não se sente ameaçado pela ideia de desaparecer, pode dedicar-se ao que tem valor no presente, o afeto, o conhecimento, a contemplação. Gostaria de propor outro exercício prático: sempre que se perceber afligido por pensamentos sobre a morte ou sobre a dor, pergunte-se: o que eu posso fazer agora que traga sentido ao meu momento presente? Essa pergunta simples direciona a atenção da mente do futuro hipotético para a experiência imediata.
E esse retorno ao agora é um bálsamo contra o medo. Uma metáfora que pode ajudar a compreender essa proposta é imaginar a vida como um banquete. Alguns convidados passam o tempo todo preocupados que a festa vá terminar e, por isso, não comem, não conversam, não dançam. Quando finalmente percebem que o fim é inevitável, se dão conta de que não viveram nada. Epicuro nos aconselha a participar do banquete com alegria, sabendo que ele acabará, mas que isso não diminui o sabor de cada instante. Outro ponto que Epicuro enfatizava era a necessidade de cultivar a autonomia emocional. Se você depende exclusivamente das circunstâncias externas para sentir-se bem, viverá escravo de fatores que não controla. Mas se aprende a encontrar satisfação nas coisas simples e naturais, adquire uma liberdade interior que nenhuma perda pode roubar. Pense em quantas vezes você condicionou sua felicidade a algo futuro, e a compra de uma casa, a conquista de um cargo, o reconhecimento de alguém. Quando a mente se prende a essas metas, o medo da morte se torna ainda mais sufocante, porque ela parece significar a interrupção de um projeto essencial. Mas Epicuro nos lembra que nada externo é absolutamente necessário para uma vida feliz. O que importa é cultivar uma mente serena e um coração satisfeito. Para mim, essa perspectiva sempre foi profundamente libertadora. Durante muito tempo, temi não realizar todos os planos que eu tinha. Esse medo me tornava ansioso e impaciente, como se a vida fosse uma corrida contra o tempo. Foi estudando Epicuro que compreendi que nenhum projeto tem o poder de legitimar ou invalidar minha existência. Ela tem valor em si mesma, porque cada instante consciente é, por si só, uma dádiva. Talvez você também perceba que, ao abandonar a ideia de que a vida precisa dar certo de acordo com parâmetros externos, surge uma paz inesperada. Você pode se permitir experimentar sem a obrigação de corresponder a expectativas irreais. Pode amar sem medo de perder. Pode criar sem medo de fracassar. E pode viver sabendo que a morte, quando vier, nada terá de ameaça. Outro aspecto que Epicuro abordava com frequência é o medo da dor física. Ele dizia que a dor intensa costuma ser breve, pois ou leva à cura ou à morte. E a dor prolongada, ainda que incômoda, é geralmente suportável. Essa ideia pode parecer difícil de aceitar quando estamos saudáveis, mas é um ponto importante. Quando reconhecemos que todo sofrimento tem limites, ele se torna menos assustador. Vou contar outra situação que ilustra bem essa reflexão. Conheci uma mulher que, ao receber um diagnóstico grave, passou semanas dominada pelo pavor. Não tanto da dor em si, mas do que ela representava em a aproximação da morte. Quando começamos a conversar sobre Epicuro, ela ficou cética. Dizia que era impossível não temer. Mas, com o tempo, percebeu que muito do sofrimento vinha de pensamentos projetados no futuro, não da experiência presente. Quando passou a se concentrar no que estava acontecendo de fato, e não no que poderia acontecer, a ansiedade diminuiu. Ela descobriu que podia viver momentos de alegria genuína mesmo em meio à doença. Essa história não é um convite ao conformismo. É apenas uma demonstração de que, muitas vezes, a dor maior nasce da antecipação. Epicuro dizia que a filosofia serve para reduzir essa antecipação desnecessária, tornando suportável o que antes parecia insuportável. Na convivência com nossos próprios limites, também podemos aprender a valorizar a amizade. Para Epicuro, nenhum bem era comparável ao prazer de compartilhar a vida com pessoas queridas. E ele afirmava que uma amizade genuína é, por si só, um refúgio contra o medo. Quando sabemos que não estamos sozinhos, o sofrimento se torna mais leve e a morte menos ameaçadora. Por isso, um passo importante na prática epicurista é cultivar laços sinceros. Não aqueles que se sustentam por interesse, mas aqueles baseados em afinidade e confiança. Esses relacionamentos se tornam uma fonte constante de alegria e uma lembrança de que, mesmo sendo finitos, os momentos compartilhados têm valor imenso. Ao encerrar essa segunda etapa da nossa reflexão, quero convidar você a contemplar a morte não como o grande inimigo, mas como uma parte natural do ciclo que torna cada instante valioso. Quando entendemos que ela não é uma ameaça, mas apenas o limite da experiência, descobrimos uma nova liberdade, a de viver sem a obrigação de prolongar o que é, por natureza, passageiro. No próximo trecho,
vamos explorar ainda mais como podemos incorporar esses ensinamentos no cotidiano e no trabalho, nos relacionamentos e nas crises, de modo que a filosofia de Epicuro se torne um guia prático e constante, e não apenas uma teoria distante. Ao seguir essa trilha de entendimento, talvez você comece a perceber que há uma liberdade imensa escondida por trás da aceitação do limite. Pode parecer paradoxal, mas quanto mais nos tornamos íntimos da ideia de que tudo é transitório, mais conseguimos apreciar o que permanece, na nossa disposição interior de viver com serenidade. Epicuro não via a filosofia como uma coleção de frases bonitas. Ele a via como uma medicina da alma, um caminho que cura as perturbações e oferece uma alegria estável, fundada na lucidez. Mas para que isso se torne algo vivo em você, é necessário um compromisso constante. Não basta apenas concordar intelectualmente que a morte nada é para nós. É preciso repetir essa reflexão com paciência até que ela seja incorporada, tornando-se quase um reflexo. Eu mesmo, ao estudar o pensamento epicurista, percebi que as primeiras vezes em que tentei aplicar seus princípios, encontrava certa resistência emocional. Era como se a mente quisesse se agarrar a antigas angústias por hábito. Mas, pouco a pouco, percebi que as repetições eram essenciais, e que cada lembrança desse ensinamento minava o poder do medo. Esse é um ponto que gostaria de destacar: não espere que a serenidade chegue de forma instantânea. Epicuro entendia que somos criaturas de hábitos mentais, e que muitos deles nasceram na infância, quando ainda não tínhamos instrumentos críticos para examinar as crenças que nos foram apresentadas. Ao longo dos anos, esses medos se cristalizam. Por isso, a prática filosófica se parece muito mais com uma jardinagem constante do que com uma explosão súbita de iluminação. Por exemplo, muitas pessoas carregam desde cedo uma ideia quase mítica da morte como castigo ou como punição. Esse conceito pode ter raízes religiosas ou culturais, mas em qualquer caso, cria um ambiente interno de terror. Quando criança, eu mesmo ouvia histórias sobre como o fim da vida era algo terrível, cercado de sofrimentos e punições. Foi apenas mais tarde que descobri o quanto essa narrativa havia moldado, silenciosamente, minhas emoções. Ao reconhecer isso, passei a questionar cada parte dessa construção. A filosofia epicurista foi como uma lanterna que revelou as rachaduras dessa fantasia. Se você sente algo parecido, saiba que isso é natural. Somos influenciados pelo imaginário coletivo, e muitas vezes não percebemos que estamos carregando medos que não nasceram da nossa experiência direta. Epicuro convida a examinar esses temores com coragem. Ele dizia que, ao remover as falsas crenças, a mente encontra um alívio imediato, como se libertasse de correntes invisíveis. Uma prática que pode ajudá-lo a escrever regularmente sobre suas inquietações. Quando a mente vagueia, o medo se torna nebuloso e difícil de confrontar. Mas ao colocar no papel as suas ideias sobre a morte, você as torna mais concretas, portanto, mais passíveis de análise. Por exemplo, pode anotar: eu temo que a morte seja dolorosa. Depois, pergunte-se: o que Epicuro diria sobre isso? Ele responderia que a dor extrema, se vier, será curta. E a dor prolongada será suportável ou levará ao fim da sensação. Esse exercício ajuda a desarmar o medo, porque o expõe à luz da razão. Outro ponto que gostaria de aprofundar com você é o papel da consciência no medo da morte. Para Epicuro, não há consciência após a dissolução dos átomos que compõem o nosso ser. Isso significa que a experiência da morte não existe, pois não há sujeito que possa experimentá-la. Esse raciocínio pode parecer seco, mas contém uma grande compaixão, pois nos poupa de uma angústia sem fundamento. Para ilustrar, imagine que você está dormindo profundamente, sem sonhar. Durante esse período, não há percepção de tempo, de dor ou de perda. Quando desperta, você não sente que sofreu. A morte, segundo Epicuro, é algo ainda mais radical, a ausência definitiva de qualquer experiência. Se nada pode ser sentido, nada pode ser temido. E se nada pode ser temido, podemos voltar nossa atenção ao presente. Quando reflito sobre isso, percebo quanto desperdicei energia mental antecipando um momento que, no fundo, não pode me atingir.
A filosofia de Epicuro funciona como um convite a redirecionar essa energia para aquilo que realmente importa, os vínculos, os pequenos prazeres, a contemplação tranquila do mundo. E aqui chegamos a outro aspecto crucial, o reconhecimento de que o prazer mais elevado é a ataraxia, um estado de serenidade e ausência de perturbação. Isso não significa que Epicuro propusesse uma vida apática. Ao contrário, ele valorizava os prazeres simples e naturais, que não geram dependência. Comer com moderação, cultivar amizades sinceras, contemplar a natureza. São prazeres que saciam sem cobrar um preço posterior em forma de ansiedade ou medo. Pense, por exemplo, na diferença entre buscar prazer em um consumo incessante de novidades, e seja produtos, experiências, estímulos, e desfrutar de uma refeição simples em boa companhia. No primeiro caso, você alimenta uma fome que nunca termina. No segundo, você satisfaz uma necessidade real, que encerra por si mesma. Essa distinção entre prazer natural e prazer vazio é um dos alicerces do pensamento epicurista. Ao aplicá-la no cotidiano, você começa a perceber como o medo da morte está entrelaçado a desejos que talvez nunca tenham sido seus. Por exemplo, se você sente angústia por não ter alcançado determinada posição social, pergunte-se: isso é realmente importante para mim ou foi uma expectativa herdada? Muitas vezes, descobrimos que esses medos se dissolvem quando abandonamos desejos artificiais. Outro ponto que Epicuro destacava é que não há limite fixo para os desejos vãos. Quando você alimenta a crença de que só será feliz ao conquistar algo externo, nunca encontrará repouso. Mas quando aprende a reconhecer o suficiente, surge uma tranquilidade profunda. Isso se conecta diretamente com a aceitação da morte, porque quem vive satisfeito no presente não teme o fim como interrupção de algo inacabado. Gostaria de compartilhar um exemplo que pode ilustrar essa ideia. Certa vez, atendi uma pessoa que tinha conquistado tudo aquilo que a sociedade considera sinal de sucesso e dinheiro, reconhecimento, status. Ainda assim, vivia com medo constante da morte, pois sentia que sempre havia mais a realizar. Ao refletir juntos sobre Epicuro, ela percebeu que essa inquietação vinha de uma recusa em admitir que tudo tem um limite. Quando passou a aceitar a suficiência do que já tinha, seu medo começou a ceder. Talvez você perceba que essa filosofia não é uma apologia da mediocridade, mas um convite à liberdade. É o reconhecimento de que a vida não precisa de enfeites grandiosos para ter valor. Ela é valiosa simplesmente porque existe, porque podemos sentir, amar e pensar enquanto estivermos aqui. Outro ponto que merece atenção é o modo como lidamos com o tempo. Epicuro nos lembra que não devemos nos angustiar com o que passou, pois o passado já não existe, nem com o que ainda não chegou, pois o futuro é incerto. A única realidade disponível é o presente. Quando aceitamos isso, uma parte imensa da ansiedade se dissolve. Se você tiver interesse, recomendo um exercício diário, e ao despertar, faça uma breve contemplação sobre a transitoriedade do tempo. Diga a si mesmo: tenho este dia. Não sei se terei outro. Esse pensamento não é mórbido. Ele é um lembrete de que cada instante é único e precioso. Ao longo do dia, procure saborear as pequenas experiências como se fossem as últimas, o aroma do café, o calor do sol, a voz de quem você ama. Essa prática não elimina o medo, mas o torna menor do que o apreço pela vida. Ao longo dessa jornada, é importante que você seja paciente consigo mesmo. O medo da morte é uma das emoções humanas mais antigas e profundas. Ninguém se liberta dele de um dia para o outro. Mas cada pequeno avanço conta. Cada momento em que você consegue se lembrar de que nada haverá para temer, cada vez que você solta um apego que não lhe serve, cada instante de gratidão pelo que já tem, em tudo isso vai se somando e, com o tempo, constrói uma serenidade sólida. Para Epicuro, essa serenidade não era um luxo reservado aos eruditos. Era um direito de todos. Por isso, ele abriu seu jardim a qualquer pessoa que quisesse aprender. A filosofia, dizia ele, era um remédio que qualquer um poderia tomar. Bastava a disposição sincera de questionar seus próprios medos. Ao fechar essa reflexão, quero convidar você a considerar que a morte, ao contrário do que tantas culturas ensinaram, pode ser vista como a moldura que dá forma à vida. Porque ela existe,
cada momento é irrepetível. Porque ela limita o nosso tempo, cada escolha se torna significativa. E porque ela encerra tudo, nada do que é supérfluo permanece relevante. Se você chegou até aqui, já deu um passo importante, dedicou atenção ao tema que mais evitamos. E, ao trazer esse assunto para a consciência, já começou a dissolver o seu poder. Está fazendo sentido para você? Qual parte desse ensinamento mais tocou seu coração? Compartilhe nos comentários, vou adorar saber. E se você quer continuar refletindo sobre temas que podem transformar sua vida, inscreva-se no canal agora mesmo e juntos, vamos aprender a viver com mais leveza e coragem.